Fala aí, moçada, tudo bem? Olha ele aí de novo, professor Laurens na área. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Gente, matemática B é a continuação da geometria. Nós temos aqui para concluir esses módulos do terceiro bimestre a questão então de áreas de figuras planas, né? Nós vamos relembrar, gente, as diversas fórmulas para você determinar as áreas. Né? Então veja que tem vários polígonos para você encontrar e que você lembra de triângulo, de quadrado, de retângulo, né? de círculo no caso. Enfim, existem diversos polígonos ou figuras planas para que a gente consiga determinar essa área. Através da onde? De fórmulas, né? De fórmulas. Em específico, pessoal, para nossa aula de hoje, nós temos, por exemplo, aqui, ó, a área dos quadriláteros, tá? Gente, a questão da área, a importância dela, ela já surgiu desde a nossa antiguidade, né? Então a grande importância, na verdade a matemática tinha essa importância do quê? De usar a importância da matemática para o dia a dia. Então antigamente, para que, por exemplo, você tivesse ideia da medições de terra, na questão das áreas, para que fosse pago os impostos ao governo, ao dono da terra, você usava muito essa ideia da matemática, tá? Tem terrenos quadrados, triangulares, de acordo com esse tamanho, com essa dimensão, você poderia ter a noção da área e, por exemplo, pagar esse imposto de forma proporcional à questão, por exemplo, dessa medida, tá? Mas veja, na questão dos quadriláteros, gente, nos quadriláteros existem diversos quadriláteros. Não se apeguem a pensar que sempre que você fala em quadrilátero são sempre quadrados. Não, não é bem assim, tá? Então, quadrado é um dos quadriláteros, tá? Então, nós veremos áreas dos principais quadriláteros, que eu classifico como se fosse quadriláteros notáveis, tá? O que são quadriláteros notáveis? Os conhecidos, tá? Então, não se apegue só aos quadradinhos. Tem retângulo, tem trapézio, né? Então, cada tipo de figurinha, cada tipo de polígono, ele vai ter a sua característica e a partir daí, pessoal, você consegue então determinar, formular fórmula para cada tipo de polígono, para cada tipo de quadrilátero notável, tá? Então, vamos aqui às fórmulas, tá? O primeiro quadrilátero notável é o chamado então trapézio, tá? É o trapézio. Pessoal, trapézio é um quadrilátero, né? O trapézio geralmente você acaba meio que relacionando com quem? Com o circo. Circo, elefante em cima do trapézio. Mas na verdade, gente, o formato de um trapézio, ele tem esse formato aqui, ó. Então deixa eu desenhar para vocês aqui o quadrilátero, o trapézio, tá? Então quando você tem o formato de um trapézio, é basicamente esse quadrilátero. Quadrilátero são quatro ladinhos, né? Quatro láteros são lados. Então essa é a figura de um trapézio, tá? De um trapézio. Olha, no trapézio, quais são os elementos que você precisa reconhecer antes de você encontrar essa fórmula da área? Veja, no trapézio você tem, por exemplo, aqui, ó, você tem, por exemplo, a chamada base maior, tá? Chamar então de Bzão. E esse Bzão aqui, vou até escrever assim, ó, B de base, tá? Só para ficar então diferente, mas ó, Bzão de base, tá? Você tem, por exemplo, a base menor, que eu vou fazer com uma letra minúscula. Então, essa medida aqui, ó, chamada de B. É um B chamado então de base, só que uma base menor. Base maior, base menor. E nós temos, por exemplo, pessoal, aqui, a questão da altura, tá? Que eu chamaria, por exemplo, aqui de H. Sempre quando você fala em geometria, na questão de altura, o H, né? H é altura. Bom, beleza. Então, altura, você tem base maior, base menor e altura. Eu quero determinar, pessoal, essa área. O que é a área? Essa superfície aqui, ó, ocupada por esse quadrilátero, tá? Então, para determinação dessa área, desse trapézio, a fórmula é a seguinte, ó. Área do trapézio, chamar então área do trapézio, ó, de trape, né? A área do trapézio vai ser equivalente ao quê? Você vai pegar a medida da base maior, que é o Bzão, somar com a medida da base menor, que é o Bzinho, multiplicar pelo valor da altura e depois, pessoal, fazer a divisão por 2, tá? Então, eis a primeira fórmula para nossa aula de hoje, é a fórmula da área de um trapézio. Base maior mais base menor multiplicado pela altura sobre o valor então de 2, tá? A área do trapézio. Esse é o primeiro chamado quadrilátero notável.
tá? Aquele quadrilátero conhecido. Um outro quadrilátero que a gente vai então citar para vocês aqui, gente, que também é notável, que também é conhecido, ele é chamado, pessoal, de paralelogramo, né? Paralelogramo. Então, o próximo quadrilátero aqui, ó, é chamado de paralelogramo, tá? Paralelogramo. Então, quais são as características? Como que é o formato de um paralelogramo? Né? Então, vejamos aqui, ó. Deixa eu desenhar para vocês aqui um paralelogramo, tá? Então, aqui você tem uma figurinha de um paralelogramo. Cara, num paralelogramo, quais são as dimensões, quais são os lados que nós temos aqui, tá? Então aqui você vai ter aqui a chamada base, chamada então B maiúsculo, e eu vou escrever aqui, ó, base, tá? Só para você então lembrar dos elementos. Então esse Bzão chamado então de base. Desse paralelogramo também, pessoal, você vai ter isso aqui, ó, a chamada, por exemplo, H de altura. H de altura, tá? Então, para determinação, pessoal, desse paralelogramo, eu quero encontrar, por exemplo, essa superfície, essa área ocupada pelo paralelogramo. Então, simplesmente você faz assim, ó, a área de, por exemplo, um paralelogramo, chama então a área do paralelo, tá? Simplificado aqui, ó. Essa área do paralelogramo, você vai pegar então a medida da base, que é o Bzão, e multiplicar pela altura, tá? Base multiplicado pela altura. Mas, Laurence, essa não é a fórmula de área de um retângulo? É que nós iremos no próximo elemento, né? Na próxima figura, no próximo quadrilátero notável. Mas essa é a fórmula, pessoal, de um retângulo, né? Porque se você for pensar no quadrilátero aqui, pessoal, no paralelogramo, ele é como se fosse um retângulo distorcido, né? Então, até se você quiser imaginar, na questão da dedução da fórmula, na ideia, é que, por exemplo, só para você então aqui, ó, entender que esse triângulo aqui, ó, que você tem, por exemplo, aqui um triângulo retângulo, ele vai se enquadrar bem certinho aqui, né? E quando você tem, por exemplo, tira e coloca aqui, você tem a formação de um retângulo. Faz sentido? Tudo bem? Então aqui você tem o valor da base multiplicado pela altura, que é a área também de um retângulo, né? É a mesma pegada, a mesma forma de você encontrar essa área do retângulo. Então, se eu falei, por exemplo, para vocês, pessoal, em retângulo, vejam, a questão então do retângulo é o próximo quadrilátero, né? Retângulo, próximo quadrilátero notável. Tá? Só um detalhe para vocês, pessoal, que a altura do paralelogramo, pessoal, é essa medida que forma 90 graus com a base, tá? Então tem gente que confunde com essa medida aqui do lado. Não é. Para você determinar a altura de uma figura, né, qualquer, você pega uma régua, encontra o ponto mais alto e verifica com ele 90 graus com a base, tá? Então não confundir com aquele lado que está oblíquo, que está, por exemplo, inclinado, tá? Então na questão do retângulo, a figura, você vai ter então mais ou menos aqui o retângulo, bonitinho, né? Então o retângulo é um quadrilátero de lados opostos, são todos eles paralelos e congruentes, né? Então esse lado igual a esse lado igual a esse. E internamente você tem ângulos retos, reto, retângulo. Ângulo reto é ângulo de 90 graus. Bom, as dimensões, observem aqui, você tem, por exemplo, aqui o Bzão de base. Então vamos escrever bonitinho aqui a base, né? Aqui, ó, você tem a base. E você tem também aqui no retângulo, pessoal, a questão da altura. Vou chamar, por exemplo, essa medida aqui de H, né? H de altura. Determinação da área de um retângulo, eu quero encontrar então essa superfície que está sendo ocupada pelo retângulo, né? Então veja que eu já tinha falado para você sobre, e lembrando que essa fórmula do retângulo ela é super conhecida, né? Você, desde o ensino fundamental, quando você trabalhava com aqueles materiais dourados, lembra de madeirinha e tal, tinha uma das atividades que era determinar essa área dos bloquinhos. Então bastaria você fazer o seguinte, ó, essa área do retângulo, ó, área do RET de retângulo é equivalente a o valor então da base multiplicado pelo valor da altura, tá? Base multiplicado pelo valor da altura. Essa então é a fórmula da área de um retângulo. Bom, o próximo quadrilátero notável que nós temos aqui, gente, que também é um caso especial, pessoal, de um retângulo, que também aí sim você acaba sempre confundindo, né? Tá aqui, ó.
é o chamado quadrado, sempre relacionando esse quadrado com a aula de hoje que é quadrilátero. Não, quadrado é um específico de um retângulo, né? Um retângulo de lados iguais. Então você tem aqui, ó, quadrado é um polígono aqui, ó, de lados todos eles congruentes e ângulos internos congruentes, né? Então, no quadrado, por exemplo, você tem aqui o lado. Então aqui, ó, o lado é igual, por exemplo, a esse lado aqui. São congruentes. E os ângulos internos também são iguais, 90 graus. Então a gente pode falar com certeza que um quadrado é um retângulo de lados congruentes e ângulos congruentes, tá? Bom, então se todo quadrado é um retângulo, para determinar a fórmula da área do quadrado é a mesma ideia, né? Então, por exemplo, essa área do quadrado você usa com a mesma ideia, por exemplo, da área do retângulo. Aqui, ó, a área do quad, que é do quadrado. Você pega o lado e multiplica por lado, pega a base e multiplica pela altura, mas como o lado é igual a lado, fica lado elevado ao quadrado, né? Então fica, por exemplo, L ao quadrado é a fórmula da área de um quadrado. Esta superfície ocupada pelo quadrado, L elevado ao quadrado. Então, relembrando, tudo bem? E o último, pessoal, o último quadrilátero aqui, ó, ele é chamado de losango. Tá? Então, por exemplo, no losango, o losango ele tem essa característica aqui, ó. Deixa eu fazer o desenho para vocês. A característica de, por exemplo, um quadrilátero de 4 lados congruentes, mas não é um quadrado, tá? Então aqui é um losango, onde, por exemplo, este lado aqui, ó, ele é congruente a esse, é congruente a esse e é congruente a esse, tá? Então aí você vai ter o losango, né? Então o losango, o que acontece, gente? Ele tem uma diagonal maior, a grandona, e ele tem, por exemplo, uma diagonal pequena, chamado desenho. Então, para você determinar essa área do losango, gente, o que você faz então? Essa superfície ocupada pelo losango, a área vai ser equivalente, ó, área do de losango, multiplique as diagonais e divide por 2, tá? É o produto das diagonais dividido pelo número 2, tá? Então, eis os formulários para a nossa aula de hoje, e com isso nós já podemos concluir algumas questões, né, alguns exercícios. Olha só o problema da questão aqui, ó. Sabendo que o comprimento de cada circunferência é de 6,28 centímetros, determine a área do quadrado, tá? Então, gente, olha, ele falou em comprimento da circunferência, aulas de módulos anteriores. Mas olha, ficou simples agora, hein? Porque se você fazer a observação, olha o que ele falou para nós, olha, o comprimento, deixa eu apagar essa parte de baixo para não ficar poluída. Então, olha, você tem, por exemplo, o comprimento de uma circunferência, segundo a questão, 6,28 centímetros, né? 6,28 centímetros. Qual era a fórmula do comprimento de uma circunferência mesmo? 6,28 é igual a 2π multiplicado por r. Lembrou da fórmula do comprimento? Legal. Então agora você vai fazer o seguinte. Então 6,28 vai ser igual a 2 vezes, quanto é que vale o π aproximadamente? 3,14. Então aqui, ó, 3,14, tá? E depois multiplicado pelo valor então do R. Segue a conta. Vamos lá. 6,28 vai ser equivalente a 2 multiplicado por 3,14, 6,28 multiplicado por R. Ah, são valores equivalentes. Quem está multiplicando vai passar dividindo, esse R vai ser igual a 6,28 dividido por 6,28. Logo, esse R é equivalente a quanto? Se a unidade está em centímetros, você coloca assim, ó, R equivalente a 1 centímetro. Entendido até agora ou não? Com a informação, então, desse comprimento de circunferência, nós já encontramos o valor, então, do raio, né? Já encontramos o valor do raio. Então, agora a pergunta é o seguinte, determine a área do quadrado. Observem, pessoal, esse quadrado aqui, ó, esse quadrado, o lado é a soma de 2 raios. Raio 1, raio 1. Então, esse lado, se você observar na questão, o que acontece? Você vai ter um quadrado de lado, não 1, tá, pessoal? O valor de 1 é só esse raio, mas o lado é 1 mais 1. Então esse quadrado ele tem lado o quê? 2 centímetros, né? 2 centímetros. Pergunta da questão, determine a área. Então para você determinar a área de um quadrado, que é essa superfície aqui, essa área é igual a 2 elevado ao quadrado, que é equivalente a 4. Não se esqueçam, sempre que você determina a questão de área, é a unidade elevado ao quadrado. Ou seja, tá ali, ó,
4 centímetros quadrados, relações quadrado, comprimento e circunferência e relações aí de fórmulas de áreas de polígonos, né, e de figuras planas. Tá certo, gente? Nos encontramos na próxima aula. Aquele abraço!